Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o HFOF, um fundo de fundos que fez algumas compras interessantes durante o último mês. Vou comentar também sobre o potencial upside da cota, já que a gestão trouxe essa informação para a gente. E por fim vou comentar os pontos de atenção, por se tratar de um fundo de fundos. Obviamente ele tem ali dentro do seu portfólio fundos imobiliários e, ao menos nas principais posições, a gente tem que ver ali pontos de atenção para a gente ir acompanhando no fundo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Gosto sempre de passar aqui nas informações gerais, então o valor da cota patrimonial está ali próximo aos R$ 77,00, cota de mercado próximo aos 65. Então aqui de cara a gente já vê o deságio, o desconto. Taxa de administração 0,60, uma taxa bem competitiva, entretanto o fundo tem taxa de performance. Número de cotistas próximo aqui aos 70 mil. Bom, vocês sabem que eu geralmente não comento aqui a parte macroeconômica e política, mas eu gosto muito do relatório da Ed nesse ponto, então eu destaquei aqui poucas coisas que a gente tem que tomar sempre atenção. Então, de início, taxa Selic pelo Banco Central, a gente sabe que tem uma disputa aí entre o governo e o Banco Central pela manutenção, queda, enfim, da taxa Selic, então a gente tem que acompanhar isso de perto. Além disso, a gente tem que ver a sustentabilidade do serviço da dívida pública. E o Ministério da Fazenda, então, ele anunciou que antes do fim de março ele vai apresentar o desenho do novo arcabouço fiscal. Então, ali vai ser muito importante para qualquer investimento que a gente vá fazer no Brasil, seja em ações, fundos imobiliários, a gente precisa saber como que vai ser essa âncora fiscal. Então, eu quis destacar isso aqui para vocês como investidores ficarem atentos. Bom, movimentações da carteira. Então, durante o mês de fevereiro, eles reduziram em 2,9 milhões a exposição em um fundo de escritório para gerar disponibilidade para investimentos em outros fundos do mesmo setor. Eles estimam ali o maior potencial de valorização, então eles adquiriram 4 milhões. Reduziram algumas posições de fundos de CRIs para permitir o investimento em FOFs, que negociavam com descontos significativos. Então, aqui dois pontos que eu quero destacar com vocês. Primeiro, o fundo HFOF, a gente sabe que ele tem ali uma grande parte da sua carteira em corporativo. E, de fato, é um setor que vem sofrendo muito, né, lajes corporativas, mas que quando os fundos imobiliários conseguirem se recuperar, o setor como um todo conseguir se recuperar, vai ali ter um upside muito grande. Então, esse é um ponto que o fundo já tem ali uma exposição. O segundo ponto que eu achei interessante é ele fazer a alocação em fundos imobiliários. Ele poderia aqui ter deixado claro para a gente, facilitar, porque os fundos imobiliários de fundos, os FOFs, eles estão com desconto duplo. Então, acho bem interessante um FOF conseguir alocar ali, até pelo alinhamento de estratégia. Ele consegue ali ter um desconto bem relevante. Então, eu gostei dessas aquisições que o fundo fez. Claro, precisava aqui de mais informação. Precisava aqui de saber quais eram esses fundos, qual foi o preço médio, mas enfim, interessante. Ao todo, então, eles negociaram quase 18 milhões, sendo 7,4 em aquisições e 10,5 em vendas. Provavelmente aqui venderam no prejuízo, né, para poder aqui adquirir outras posições, mas enfim, faz parte. Aqui, achei interessante destacar esse gráfico para vocês. Então, a gente vê aqui a cota de fechamento do HFOF, certo? E a NTNB. E a gente vê aqui a descorrelação entre desses dois investimentos. Então, a gente vê quando a cota do fundo imobiliário sobe, basicamente a NTNB está baixa, e o inverso também é verdadeiro. Então, por isso que os fundos vêm sofrendo tanto. Quando aqui essa curva, né, da NTNB dá uma fechada, cair um pouquinho o preço aqui do título, os fundos tendem a recuperar. Aqui ele informa que ele tem um histórico muito longo e que durante todo esse período ele distribuiu aqui mensalmente 0,69. Então, é a gestão aqui tentando dar uma valorizada no seu produto normal, porque o fundo vem sofrendo bastante. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, estou me esforçando bastante para trazer 2 vídeos por dia. Eu peço like, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, aqui eu achei interessante também destacar para vocês que a gestão ela quer posicionar o fundo em ativos imobiliários high grade, com foco na entrega de dividendos competitivos, preservação de capital e potencial de retorno no longo prazo. Mas nesse período de incerteza, ter aqui sempre um pezinho no high grade eu acho interessante.
Aqui, menor dependência de ganho de capital, isso aqui ele já vem trazendo durante os outros relatórios, né? A gente sabe que esse fundo fazia muito giro antigamente e ele foi diminuindo. Ele conseguiu fazer um pouquinho no ano passado, mas 2023 está sendo um ano, por enquanto, bem difícil, então, basicamente, só a renda recorrente, o que garante ali, né, esse dividendo que o fundo vem pagando. Aqui a gente consegue ver a evolução do dividendo. E aqui a gente vai falar, então, do potencial upside. Então, ele traz um exemplo. Quem compra hoje a cota do HFOF recebe aqui um dividendo de 11,3%, que é superior aos 9,9% caso o investidor comprasse diretamente os ativos que compõem a carteira do fundo. Então, a HFOF tem, sei lá, 30 ativos. Se você comprar um a um, você vai conseguir ali um dividendo de 9,9%. Se você comprar o HFOF, você consegue 11,3%. É o desconto duplo ali do FOF que a gente tanto comenta. Então, aqui ele destaca, além do desconto do HFOF de 15% versus seu valor patrimonial, os ativos investidos também negociam abaixo do valor patrimonial e, por vezes, inclusive, abaixo do seu custo de reposição. Então, ele faz essa continha aqui para a gente e ele informa que o valor justo da cota seria 94,82. Então, um potencial upside de 45,2% em relação à cota de R$ 65 no fechamento de fevereiro, aqui ele traz em gráfico. Bom, quero comentar agora sobre os pontos de atenção desse fundo. Não são muitos, é um fundo legal, apesar que vem sofrendo como todo o FOF, né, nesse período. Então, aqui a gente vê que o fundo tem exposição no setor corporativo, como eu disse para vocês, a maior parte do PL. Tem aqui também um pouquinho no logístico industrial. O logístico eu quis destacar porque a gente está vendo aí alguns fundos de logística sofrendo. Mas ainda não é esse o ponto de atenção realmente que eu quero destacar, está mais abaixo. Só quero mostrar aqui para vocês o seguinte, achei interessante isso aqui como investidor de fundo imobiliário, a gente saber que superou a marca de 2 milhões e aproximadamente 41 mil novos investidores na média de cada mês. E a gente tem que ponderar que a gente está tendo 41 mil novos investidores a cada mês em um período de muita crise. Um período que os fundos imobiliários eles estão sofrendo bastante, como eu disse, pelas NTNBs, a Selic tão alta, enfim, todos esses problemas. Então, é um produto que é muito a cara do brasileiro, óbvio. Pessoal, diversificação, uma parte da carteira em fundos imobiliários. Mas eu acredito que fundos imobiliários daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter muito mais investidor, porque é um produto que casa muito com o perfil do brasileiro. Então é interessante saber que está crescendo mesmo em período de crise. Ele coloca aqui, então, um produto com boa relação de risco-retorno. Eu concordo. E está aqui no gráfico, olha, a gente consegue ver os ativos e o IFIX está aqui no quartil que tem o maior retorno no menor risco. Então é bem interessante. Óbvio, selecionando ativos. Até fiz um post na aba comunidade, quem quiser ver, falando um pouquinho de fundos de tijolos e de papel. Como a seleção faz a diferença, seleção dos ativos. Aqui então a gente consegue ver que o HFOF de fato ele está muito mais exposto no corporativo do que o próprio IFIX. Então a gente sabe que esse setor sofre um pouco mais. Na hora que recuperar também, esse fundo tem esse potencial de dar uma porrada para cima. Bom, chegando aqui finalmente na parte que eu quero destacar para vocês de atenção. Primeiro que as duas principais participações do fundo em outros fundos é no HLOG e no HAAA, que são dois fundos da própria casa, da própria Ed. Então aqui a gente tem uma cobrança dupla, certo? Mas eu quero comentar mais especificamente sobre o HAAA, que é um fundo bem legal, um ativo bem localizado. Entretanto, tem ali uma vacância de 17%. Então, é algo que a gente tem que monitorar. E o ponto bom é que esse fundo, enquanto eu estudava aqui para fazer o vídeo para vocês, eu vi que ele abriu mão da sua taxa pelos próximos 6 meses, o HAAA. E isso, de maneira indireta, aqui dá uma ajudada no HFOF, porque né, o HFOF vai receber aqui os dividendos do HA, que deve ser um pouquinho maior frente a essa isenção de taxa que a gestão fez. Bom, então, basicamente, a gente tem que tomar cuidado aqui com esses dois fundos, certo? Porque são da própria casa, em especial esse aqui, porque tem uma vacância. O HLOG, por enquanto, está tranquilo. Os outros aqui que eu deixei em amarelo são fundos de corporativos, que, como eu falei, é a maior exposição do HFOF. São fundos bem tranquilos. Eu vou fazer vídeo aqui do GTWR, um fundo que eu, pelo que eu vi de início, tem seus desafios, mas eu gostei. O VLOL vai virar o PVBI, então aqui é bem interessante, os outros fundos são menores. Como eu disse, é um fundo que tem aqui uma estratégia de conseguir esse ganho de
capital no futuro. Para finalizar o vídeo, eu quero mostrar aqui para vocês quanto que o fundo tem em reservas. Então hoje o fundo aqui está gerando um FFO de 62 centavinhos por cota e tem aqui em reservas 80 centavos. Então acredito que o fundo vai continuar mantendo esse patamar de dividendos que ele vem pagando atualmente. Pessoal, mas é isso. Esse vídeo bem tranquilo, só de atualização. Se vocês gostaram, peçam a inscrição para não perder nada. Lembrando que são 2 vídeos por dia. Tem grupo do Telegram na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!